Olá! Hoje, de novo, vamos falar sobre o modelo histórico do átomo, mas essa vez a gente fala sobre o átomo de Bohr. E o átomo de Bohr, o modelo de Bohr, já foi um grande progresso em comparação com os modelos antigos. E uma das razões, como você consegue ver aqui, isso é o caso, porque até hoje a gente usa o modelo de Bohr para, em certas situações na nossa vida, de vida profissional, do pesquisador. Então, vamos lembrar o problema como o modelo de Rutherford, né? No modelo de Rutherford, você tem um elétron pequeno e esse elétron circula um núcleo, mas como ela circula um núcleo, tem uma força apontando para lá, acelerando a carga para essa direção. Por causa disso, a carga vai perder energia em forma de um fóton. E como a carga vai fazer isso continuamente, em algum momento essa carga vai cair no núcleo e vai ter uma catástrofe muito grande. Uma tentativa de resolver esse problema foi criado por Niels Bohr, um dinamarquês que desenvolveu esse modelo de átomo dele em 1913, onde ele trabalhou em Cambridge com Rutherford e outras pessoas boas. E a inspiração principal dele não foi só a falha do modelo de Rutherford, mas foi o fato que átomos mostram espectros discretos. Se você excita um gás com átomos de um certo elemento, como por exemplo sódio, você vai ver linhas espectrais, essas linhas de luz. E vocês devem conhecer essas linhas porque eles não aparecem só nessa disciplina, eles também aparecem na química e em outras disciplinas. Mas então, essas linhas são obviamente discretas, né? Não é contínua. Isso aqui em cima é um espectro contínuo, isso aqui são espectros discretos. O átomo de Rutherford não tinha nenhuma limitação em termos da energia do átomo. O elétron dentro do átomo poderia existir em qualquer energia. Então não tem nenhuma razão para um sistema existir e mostrar linhas espectrais, como foi mostrado para muitos elementos. Ok, então vamos fazer o mesmo jogo como na última aula. A gente tem um espectro discreto e não contínuo. Então a gente deve deduzir que elétrons existem em energias quantizadas. A gente sabe que átomos são estáveis, então a gente deve deduzir que os elétrons existem em estados estáveis e quantizados. O núcleo fica no meio do átomo e os elétrons existem no potencial elétrico do núcleo. Isso é lógico e isso foi a ideia do Niels Bohr. E aqui vocês conseguem ver os postulados de Bohr, que eram postulados. Postulados não têm uma justificativa fundamental, né? Você não deduz postulados. Em vez disso, um postulado é o início de uma teoria e você não necessariamente sabe por que esses postulados são válidos. Então, os postulados do Bohr, que são diferentes dos postulados da mecânica quântica, tá bom? Porque esses a gente vai discutir também, acho que em 2 semanas ou alguma coisa. Só para vocês saberem, né?
Não é a mesma coisa. Postulados de Bohr, postulados da mecânica quântica. Separados. Ok. Os postulados de Bohr são os seguintes. Primeiro postulado. Os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados. Então, os elétrons, como no átomo de Rutherford, circundam o núcleo, mas eles existem agora em níveis quantizados. Agora, a energia total, segundo o postulado, a energia total do elétron não pode apresentar um valor qualquer, e sim valores múltiplos de um quantum. Um quantum é uma unidade de energia, exatamente como a gente aprendeu com Einstein e Planck, a energia quantizada. Terceiro postulado. Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida ou suprida por um simples quantum de luz, também chamado de fóton, que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão. Ok, então, você tem órbitas estáveis, os elétrons podem pular entre esses orbitais, né? Mas só quando eles absorvem um fóton da energia certa ou emitem um fóton da energia certa. Ok, agora o quarto postulado, a gente aqui trata 4 postulados, mas na verdade o quarto, um dos 4 é obsoleto, mas a gente não quer fazer a dedução para mostrar que é obsoleto, por causa disso a gente faz 4. As órbitas permitidas dependem de valores quantizados bem definidos de momento angular orbital, L, de acordo com a equação L igual NH cortado igual NH sobre 2π. E com isso eu introduzo aqui H cortado. Isso aqui é H cortado, ok? H cortado é igual H sobre 2π, a constante de Planck sobre 2π. A unidade da constante de Planck, vocês aprenderam, é Joule segundo. Joule seconds em inglês, mas Joule segundo. Joule segundo é a mesma unidade do momento angular, ok? Então, isso Bohr entendeu, e por causa disso ele introduziu uma quantização do momento angular. Mas sempre ocorre com H sobre 2π. Okay? Na maioria das fórmulas onde a gente encontra H, a gente encontra na forma H dividido por 2π. Por causa disso, a gente não escreve mais H sobre 2π, a gente escreve H cortado. E esse valor N aqui pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, todos os números até o infinito. E H é a constante de Planck. Ok, esses são os postulados de Bohr. Ok, então a gente vai ter que ver para que servem esses postulados de Bohr. Vamos primeiro fazer uma imagem, né? Então, na ideia de Bohr, você tem esses níveis de energia mostrado aqui. 1, 2, 3, e você pode ir mais alto. E entre esses níveis, o elétron pode pular. E cada vez, nesse caso, você vai para um nível de cima, para um nível de baixo, vai emitir um fóton da energia H vezes nu. Ok, vamos começar a tratar a teoria agora. A gente sabe que se algum objeto está numa órbita estável, como a Terra, por exemplo, a força centrípeta compensa exatamente a força de Coulomb. E isso dá essa fórmula aqui, porque no lado da esquerda dessa fórmula a gente tem a força centrípeta e no lado da direita a gente tem a força de Coulomb. E nesse caso, ME é a massa do elétron, V é a velocidade, a gente assume
órbitas circulares, significa que eles não são elipsoides e assim a velocidade é constante, tanto como R, a distância entre o elétron e o núcleo, são constante. E o número de carga do núcleo Z, obviamente, é importante, né? Quantas cargas tem dentro do núcleo. E é a carga elementar e ε0 é a permissividade de vácuo. O núcleo é muito mais pesado do que o elétron, 1000 vezes essa massa. E por causa disso, a gente pode tratar esse problema dessa maneira. Vocês lembram da mecânica, quando você tem dois corpos e a massa não é tão diferente, e você não pode tratar um como massa infinito, você precisa de botar a massa reduzida, que é esse μ, que vocês, com certeza, estudaram na mecânica. Ok, vamos multiplicar agora essa fórmula aqui por uma razão que não fica claro por mr cúbico. Nesse caso, a gente recebe essa equação aqui e a gente consegue ver imediatamente por que a gente fez isso. Porque isso aqui é exatamente o nosso momento angular quadrado e o quarto postulado de Bohr disse que isso deve ser quantizado em formas de n vezes h cortado. Isso significa que a gente chega numa expressão desse tipo e aqui só tem constantes, coisas do nosso elemento ou coisas do que a gente quer saber. E Rn. Rn, agora eu mudei a nomenclatura, eu fui de R para o raio para Rn, porque a gente introduziu uma quantização em termos de N. N é o nível que a gente quer estudar. E a gente chega na forma Rn igual π ε0 n quadrado h quadrado zme e quadrado. Ok. E isso a gente chama o raio de Bohr. E vamos dar uma olhada agora. Vamos fazer o seguinte. A gente vai botar aqui, vai calcular um raio de Bohr. Vamos calcular o raio de Bohr do átomo de hidrogênio que tem Z igual a 1 no estado fundamental. A gente chama o estado com uma energia mais baixa, sempre o estado fundamental. Então, o estado fundamental, nesse caso, com N igual a 1, né? Isso aqui seria, isso desapareceria, e aqui seria 1. E agora podemos ver, então, essas constantes aqui, a permissividade de vácuo, H cortado, a massa do elétron em repouso, a carga elementar, e a gente bota nas fórmulas. E eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar para vocês como vocês devem fazer esse tipo de cálculos. Só para dizer, vocês não precisam fazer tão detalhado como eu faço, mas como eu vejo nos exercícios que muitas vezes vocês não usam as unidades certas e por causa disso ocorre um erro, aqui vocês conseguem aprender agora como fazer isso com unidades certas, mas quando vocês fazem exercícios em casa, eu não sugiro fazer isso como eu estou fazendo, porque é bem mais fácil usar Google, onde Google entende unidades. Então, se você bota no Google um cálculo, incluindo as unidades, ele vai te dar a unidade certa. E se você quer ter o valor numa outra unidade, você escreve a mesma coisa e no fim você bota em electronvolts, ou em joule, ou em alguma coisa. Ok, mas vamos fazer o cálculo agora como foi feito nos anos 50. Então, aqui temos agora, isso foi irônico, né? Nos anos 50, porque está antigo. Obviamente, Bohr fez esse cálculo bem antes dos anos 50. Ok, então isso aqui
é a nossa fórmula e o nosso cálculo e a gente quer fazer isso. E para isso a gente primeiro multiplica os nossos números em cima aqui. A gente multiplica também esse número aqui e a gente faz a mesma coisa embaixo. E a gente vai acabar com essa fórmula aqui, 1.239 dividido por 2.368, 10 elevado a menos 78 dividido por 10 elevado a menos 68. E a unidade no momento é farad, joules quadrado, segundo quadrado, coulomb quadrado, metro, quilograma. Vamos começar com farad. Farad é igual a coulomb sobre volt. Isso significa que a gente já consegue cortar aqui coulomb. Então a gente já ganhou algo. Agora, volt é a unidade por energia por coulomb, como vocês devem ter aprendido no eletromagnetismo. Então isso significa que agora a gente pode botar isso na fórmula e a gente já consegue ver que a gente vai ganhar muito. E é porque dos joules aqui vai se cortar o coulomb vai se cortar. E a gente acaba com joule, segundo quadrado, metro, quilograma. Mas joule, vocês devem saber, é exatamente metro quadrado quilograma dividido por segundo quadrado. E tudo se corta além de 1 metro. E a gente recebe o raio de Bohr, que nesse caso é 0,53 vezes 10 elevado a menos 10 metros. E esse valor na verdade, em termos da... Eu só botei 2 dígitos, né, depois da vírgula. Então, nesse sentido, é completamente correto. Eu acho que tem desvio depois do quarto dígito do valor medido. Então, é valor bem exato. E acho que esse dá até compensar se você introduz a massa reduzida e depois, acho que só no sexto tem uma diferença. Então, isso é sucesso enorme do modelo de Bohr. A gente consegue corretamente calcular o raio do átomo. Comentário no lado para aqueles estudantes que gostam muito de estudar. Tem uma... no Caruso vocês conseguem achar que Thomson já conseguiu calcular o raio do átomo de hidrogênio, certo? Como modelo dele. Mas a gente não entrou tanto nos detalhes por uma boa razão, porque não tem mais muito valor. Isso aqui tem um valor. O raio de Bohr estima extremamente bem a realidade quando tem um elétron cercando um núcleo. Agora, e você pode tratar isso como um problema de dois corpos. Por exemplo, se o elétron está perto do núcleo, como nos elementos mais pesados, você tem outros elétrons também, e eles criam um potencial mais complicado, e por causa disso o modelo não funciona mais. Mas existem um monte de casos onde o modelo pode ser aplicado e funciona sem dúvida. Por exemplo, existem dopantes em semicondutores. Né? Quando a gente tem um semicondutor, às vezes a gente bota dopantes. Um semicondutor vocês ainda não sabem o que é, ou talvez só sabem um pouquinho, mas você pode botar
átomo dentro do semicondutor que não é o material dele. Por exemplo, você tem um semicondutor de silício e você bota o elemento Bohr. Tem um elemento que se chama Bohr, né? Então, bota isso, yeah? E isso seria um dopante, e você vai capturar um elétron, e esse elétron vai circular o seu dopante. E quando você faz isso, você usa o modelo de Bohr, porque você não precisa mais do que um modelo de Bohr, e por razões fundamentais, o modelo de Bohr aplica muito, muito, muito bem para descrever esse sistema. E é importante descrever esses sistemas para fazer bilhões na indústria de semicondutores. Agora, outros casos bem famosos onde é possível aplicar são átomos de Rydberg. Átomos de Rydberg. Vocês vão aprender em um segundo por que esse nome de Rydberg. E esses átomos são átomos num estado excitado extremamente alto. Então, onde você tem um elétron que está muito distante do núcleo. E imediatamente vocês conseguem ver porque vocês, nesse caso, podem usar o modelo de Bohr. Porque nesse caso, você tem o núcleo e você tem alguns elétrons em volta, então, mas o núcleo com não suficientes elétrons, então seria como um átomo ionizado, mas esse está muito distante do elétron circulando o sistema, e assim, de novo, você tem uma carga aqui e um elétron circulando em volta, e de novo, a matemática de Bohr funciona muito bem. Ok, agora vamos tratar a energia, né? Porque eu falei que uma das motivações de Bohr eram as linhas espectrais dos átomos. Então, a energia total do elétron, no caso que a gente aplica, significa que a massa do núcleo a gente trata como infinito. É a energia cinética, que eu chamo K, mais a energia potencial, que eu chamo V. E a energia cinética, geralmente escrito como 1 meio MeV quadrado. E a energia potencial tem que ser negativa, né? Óbvio, tem que ter o outro sinal da energia cinética. E Z é quadrada dividido por quadro π epsilon 0R. Isso é nada mais do que a energia de Coulomb. Agora, vamos lembrar a nossa força. A força centripetal tem que compensar a força de Coulomb. E assim a gente consegue escrever a velocidade que está aqui. Então, a gente vai conseguir tirar a velocidade por substituição. E se a gente faz isso, a gente acaba com uma fórmula. Agora, de novo, eu botei já o N para mostrar que a gente tem níveis de energia nessa forma aqui. E a gente já calculou o raio de Bohr, que a gente simplesmente pode substituir aqui. E a gente chega nos níveis de energia que são proporcional a Z quadrado e inversamente proporcional a N quadrado. Então, proporcional a número de carga quadrado e inversamente proporcional ao nível quadrado. E vocês já conseguem ver isso aqui. A gente consegue, isso é uma constante. E essa constante são exatamente 13,6 eletronvolts. E dependendo da nomenclatura, isso às vezes é chamado Rydberg. E a energia de Rydberg. E os níveis dos átomos de Bohr agora são essa energia vezes Z quadrada sobre N quadrada. Ok, e isso agora tem que ser comparado com a realidade. E, na verdade, a realidade descreve esse sistema perfeitamente. No caso de hidrogênio, perfeitamente. Você consegue calcular os níveis diferentes do átomo de hidrogênio. Isso foi um sucesso enorme do átomo de Bohr. Então, o átomo de Bohr não é tão ruim. Explicou qualitativamente a existência de linhas espectrais.
explicou qualitativamente as linhas espectrais de todos os átomos, porque agora a gente tem uma ideia porque existem linhas espectrais. Quantitativamente, só as linhas de heterogêneo, as outras não, por razões que eu já expliquei, porque nesse caso a mecânica vira muito complicado, mas na verdade o átomo de Bohr não poderia explicar esses níveis de qualquer jeito. Bohr botou muito trabalho no seu modelo. Se vocês olham nos livros, às vezes vocês vão achar capítulos enormes sobre o átomo de Bohr, porque isso foi um modelo mais melhor até os anos 40 ou anos 30, né? Quando, eu não sei, mas demorou bastante. E assim, até hoje a gente acha a nomenclatura dos átomos de Bohr, dos modelos, como ele, um modelo um pouco mais avançado, em certos equipamentos, por exemplo, em tubos de raio-x, você às vezes acha essa nomenclatura, se você olha para o manual. Então, até hoje pode ser usado em casos específicos, que é uma coisa muito boa, considerando que o modelo de Bohr basicamente era um modelo da mecânica, com um pouquinho mais um pouquinho da mecânica quântica. Ok, mas as falhas de Bohr também eram óbvios, né? Como o modelo dele não foi possível explicar quantitativamente as linhas espectrais de átomos mais pesados, como eu falei, mas tem um problema bem maior com o átomo de Bohr. E esse problema é que não deu uma razão para a quantização. Ele disse que os níveis de energia são quantizados, mas ele não conseguiu achar uma razão para isso. E a razão é que o elétron não é só uma partícula, mas é também uma onda. E vocês conseguem ver que o círculo está fechando. Então, a próxima vez eu vou explicar um pouquinho sobre a dualidade de onda-partícula do elétron. E até isso, eu desejo tudo melhor para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo algumas semanas antes de vocês assistirem. Então, eu espero com todo o meu coração que ainda todos vocês estão lá e que vocês não odeiam o Carson até agora. Talvez vocês podem odiar o Carson, mas tudo bem. Mas eu espero que vocês aprenderam algo até agora.